Bom dia, tudo bem? E aí, domingão, né? Cafezão pronto. Vamos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje comigo, né? Não vou anunciar ninguém, vai ser eu mesmo. Vim aqui cumprir a cota dos pecadores, porque alguém precisa, né? Dar aquela equilibrada depois de tantos pastores, mestres, bispos, presbíteros aí com aulas top. É bom a gente ter alguém aqui para dar uma equilibrada, não tão bom quanto, mas fique tranquilo que a próxima aula já volta tudo normal. Então hoje nós vamos continuar com a série dos Heróis da Fé, que se encontra no livro de Hebreus, e que por sua vez até hoje ninguém descobriu ou sabe quem que foi o autor. Alguns estudiosos acham que foi Paulo pela forma da escrita do livro, mas até hoje a gente não sabe quem que escreveu, o autor é desconhecido. E o livro, no modo geral, trabalha com a ideia de comparação dos ritos e do que os judeus estavam acostumados no Antigo Testamento, da Velha Aliança, com a Nova Aliança em Cristo, em Jesus. Então todos os ritos, toda a cultura judaica, o autor comparava com os símbolos, né, do Antigo Testamento com Jesus, como a Páscoa, o Cordeiro do Sacrifício. Então ele sempre faz esse paralelo das antigas práticas com Jesus, mostrando a importância e quanto Jesus era superior àquilo tudo que eles já estavam acostumados. Então o livro trabalha com essa ideia sempre de pegar algo de referência do povo e mostrar que Jesus é a mesma coisa, mas uma forma muito superior, uma aliança perfeita. Coisas que eles faziam no Antigo Testamento anualmente, se renovavam, em Jesus não mais. Jesus se sacrificou uma vez por nossos pecados e ninguém precisa ir lá de novo esperar o sacrifício de Jesus ou de outra pessoa. Então a ideia do livro trabalha, de um modo geral, lógico, é trabalhar com esse paralelo, sempre dando a superioridade sempre a Jesus. E hoje nós vamos dar sequência nas histórias dos Heróis da Fé. E hoje eu vou falar sobre um personagem muito controverso para estar na lista de Heróis da Fé. Eu não sei se você aí colocaria ele como Herói da Fé na sua lista aí de referências bíblicas. Talvez ele não estaria. E eu confesso que na minha também não ia estar. Jamais quero colocar esse indivíduo aí na minha lista de Heróis da Fé. Mas ele está. Quem somos nós para discordar disso? Então hoje nós vamos falar sobre o Hulk da Bíblia, o Hulk dos Heróis da Fé, que é quem? Quem será? Sansão, que é o Hulk cabeludo nosso, né? Que é o super poderoso, cheio bombadão, fortão. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre a história dele e tentar entender, conversar sobre o porquê que ele está nessa lista, né? Ele é meio controverso. Quem entende um pouco de quadrinhos, talvez vá saber o que eu vou falar agora. Ele está muito mais, talvez, para um anti-herói do que um herói mesmo da fé. Porque o anti-herói é um cara que faz as coisas, mas com outras intenções, não aquelas intenções que a gente imagina de um herói, que é aquela pureza, aquele caráter. Eles trabalham mais com vingança, eles fazem o que é certo, que a gente olha o resultado final certo, mas com as motivações erradas. Talvez ele se encaixe mais nessa ideia. E se você não sabe o que é anti-herói, usa o Google aí, é bom, aproveita aí e dá uma pesquisada no que é, porque a internet também é bom para a gente usar para pesquisar as coisas que a gente não sabe, não só na rede social, né? Então vamos lá. Nós vamos fazer o seguinte, hein? Vamos combinar uma coisa. Nós vamos dividir em 2 rounds, porque afinal é Sansão, né? Então vamos dividir em 2 rounds. O primeiro round eu vou contar um pouco a história de Sansão, vou dar uma resumida, é claro que não tem tanto tempo. O Serginho aí vai editar o vídeo se demorar muito. E depois nós vamos conversar sobre o que a gente entendeu,
sobre a história de Sansão e alguns pontos importantes. Sansão se encontra em Juízes do 13 ao 16. Que mais? Vamos lá, vamos pensar como que a gente resume isso. Então, são 3 capítulos que contam um pouco a história de Sansão, os feitos, a origem deles, o que aconteceu na vida dele, o fim e a morte dele. Então, Sansão veio numa época em que Israel tinha pecado contra Deus e estava sob o domínio dos filisteus. Porque ele tinha pecado, então Deus entregou os judeus aos filisteus. Por 40 anos estava decretado que Deus tinha colocado em domínio, como se fosse escravo dos filisteus. E aí Sansão nasceu nessa época. O pai de Sansão era da tribo de Dan. E a mãe dele era estéril, não podia ter filho. Só que um dia apareceu um anjo, veio a mãe de Sansão e falou que ela ia ter um filho. E deu algumas orientações para ela. Chegou e falou para ela que ela ia ter filho, que ela não podia comer comida impura, não podia beber bebidas fortes, vinho e nada desse tipo. E o filho dela, ela não poderia cortar o cabelo, passar navalha, porque ele seria nazireu. E eu daqui a pouco eu vou falar o que é nazireu, tá? Fica tranquilo. E aí ela ficou meio impactada e tudo, e foi avisar para o marido. O marido, o pai de Sansão, ele ficou preocupado porque não sabia o que não tinha entendido direito, e orou a Deus pedindo que o anjo que falou com a mulher dele viesse de novo dar umas orientações melhor para ele. E ele orou e o anjo voltou e apareceu para a mulher. A mulher logo chegou e chamou o marido. Veio o marido, veio os dois conversando com o anjo explicou de novo a mesma coisa, falando que ela não podia tomar bebidas fortes, não podia comer nenhuma comida impura e não podia cortar o cabelo do filho, porque ele seria nazireu. E Nazireu, em número 6, explica um pouquinho sobre o que é o Nazireu. Nazireu é um voto que um homem ou uma mulher fazia de separação para Deus. E esse voto constitui no seguinte: a pessoa não podia beber nada, nenhuma bebida alcoólica, nenhum destilado, nada de vinho, nada de bebida forte, não podia comer comidas impuras, não podia cortar o cabelo e não podia tocar em cadáveres, em gente morta, nada, nem podia se aproximar. E ela fazia isso para servir a Deus. E na Bíblia tem vários nazireus. Talvez o mais famoso seja João Batista. Lógico que Sansão também, mas a maior referência que talvez a gente conheça, até no Novo Testamento, é João Batista, de Nazireu, que ele praticava essa conduta, esse voto. Pois bem, depois de um tempo que o anjo apareceu, a mulher ficou grávida e teve um filho. Colocou o nome dele de Sansão. E aí Sansão cresceu lá na tribo de Judá. E como ele estava na época de estar escravizado pelo povo filisteu, eles estavam todos no domínio dos filisteus. E como o anjo anunciou que ele seria separado, Deus constituiu ele como um juiz em Israel. E em um tempo ele foi para uma tribo chamada Timna. Deixa eu ler aqui. Vamos lá, versículo. A tribo de Timna é uma tribo filisteia. E lá ele encontrou uma mulher e resolveu que ia casar com ela. E aí voltou para a casa dos pais e anunciou aos pais que tinha se interessado pela mulher filisteia e que ia casar com ela. E aí pediu para eles dar um jeito lá, arrumar as coisas do casamento. Os pais ficaram assim sem entender
entender e questionaram Sansão. Mas tanta mulher aqui no arraial, por que você foi atrás de uma mulher lá fora do arraial? Lá nos filisteus aí. E ele simplesmente respondeu tranquilamente, com as suas madeixas, não sei porque eu quis. Porque eu me interessei, me aprouve e eu quero casar com ela. No versículo seguinte, que foi no versículo Juízes 14:4, depois que os pais falaram isso, a Bíblia diz que o seguinte versículo, Juízes 14:4, seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Então, Sansão e os pais foram cativos. No meio do caminho, apareceu um leão atacou Sansão. Os pais não viram, os pais provavelmente estavam mais para frente, no outro caminho. O leão atacou Sansão. E aí, num momento, veio o Espírito do Senhor, se apoderou de Sansão, e Sansão rasgou o leão na mão, matou o leão na mão, como se ele fosse um cabrito. Matou e deixou lá em cima do caminho. Na volta, quando o Sansão estava voltando, ele resolveu dar uma conferida no cadáver, né? Saber se ele estava lá ainda, como que estava esse leão. Chegando lá, ele encontrou dentro do cadáver do leão abelhas e um favo de mel. Ele pegou o mel de dentro do cadáver do leão e foi comendo para casa. Chegou em casa, ele pegou o mel, distribuiu para os pais comeram, mas ele não anunciou, não falou para os pais da origem daquele mel, da onde que ele pegou. Depois de um tempo, Sansão e o pai foram para Tímina, para a festa, né? Que naquela época durava dias, não era um dia só, e o povo todo lá que vai lá fazer fila para comer, todas essas coisas, que é igual hoje. Não, lá tinha fila todo dia. E aí, chegando lá, 30 rapazes filisteus acompanhavam o pai de Sansão. Em uma conversa, Sansão propôs um enigma para os 30 filisteus, que eu vou ler agora, tá bom? Em Juízes 14:14. O enigma de Sansão para os 30 filisteus era o seguinte: do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Os 30 rapazes tinham que responder para ele antes do final da festa. Durante 3 dias eles discutiam entre eles e não conseguiam a resposta. E aí resolveram fazer o seguinte: chegaram na esposa de Sansão e ameaçaram ela, falando que se ela não descobrisse qual era a resposta do enigma, eles iam matar ela e toda a família dela. Desde então, a mulher começou a importunar Sansão durante a festa e só chorava, pedia resposta e ele não dava. Chegou ao ponto, no último dia da festa, que Sansão não aguentava mais. Logo de manhã, ela continuou chorando, continuou pedindo a resposta. Sansão, já cansado de tanto ela insistir, deu a resposta. No mesmo dia, ela foi lá e contou para os 30 rapazes. No final da festa desse dia, eles foram lá e responderam o enigma, falando que quem é mais forte do que um leão, quem é mais doce que um mel. E aí Sansão, percebendo, sabia que já estava sacando que eles tinham pressionado a esposa, falou assim: se vocês não tivessem pressionado a minha esposa, vocês não iam saber a resposta. Pois aí Sansão desceu, foi para uma outra cidade dos filisteus, achou 30 homens, matou os 30 homens, pegou a roupa deles e entregou para os 30 rapazes do casamento. E voltou furioso para casa, muito furioso com o que tinha acontecido. O pai o sogro de Sansão, o pai da esposa dele, ficou muito preocupado e achou que Sansão não ia mais voltar, não ia querer mais a filha dele. E deu a filha, a esposa de Sansão, para um amigo dele que acompanhava na festa. Então ela foi desposada por outro. E aí, depois de um tempo, Sansão resolveu voltar. E aí levou um cabritinho de presente para a mulher
e foi na casa. Quando ele foi lá tentar ir lá na casa da esposa dele, o pai não deixou, falou assim, então eu pensei que você não voltava, né, Sansão, depois de tudo que aconteceu aí, e eu entreguei ela para outra pessoa, mas você não quer a irmã mais nova dela? Ela é mais bonita, inclusive. Sansão ficou muito furioso. E aí aquelas de Sansão, né? Ele saiu, pegou 300 raposas, amarrou em par, colocou uma tocha no meio do rabo das raposas, acendeu e soltou as 300 raposas em par nas plantações dos filisteus. Incendiou tudo. Os filisteus, sem saber, muito perdidos, foram saber o que estava acontecendo e descobriram que foi por causa de Sansão. Sansão que tinha causado aquele incêndio. Então, como retaliação, eles foram lá, queimaram o pai, queimaram a menina, a esposa de Sansão. E quando Sansão ficou sabendo disso, ficou furioso, desceu e matou um monte, fez uma matança, derramou um monte de sangue lá e foi embora, se escondeu numa caverna. Os filisteus ficaram muito bravos, ficaram nervosos, se reuniram e foram para ajudar, atrás de Sansão. Eles cercaram a cidade e os judeus ficaram todos: o que está acontecendo? Foram lá, perguntaram para os filisteus o que eles queriam, o que estava acontecendo, por que eles tinham cercado a cidade. Aí eles falaram que queriam Sansão de volta, queriam que eles entregassem Sansão. Pois aí os israelitas foram até a caverna e falaram: Sansão, amigão, lascou, filho, vamos ter que te levar aqui. Aí Sansão falou assim: mas vocês vão me matar? Vocês não querem matar? Não? Aí ele falou: não, nós só vamos te entregar. Vocês se viram lá com os filisteus. Falou: então beleza. Amarraram Sansão, levaram para os filisteus. No meio do caminho que os judeus estavam levando Sansão para os filisteus iam gritando com os loucos lá tudo. Aí Sansão se desamarrou, né, se soltou da amarra, pegou uma queixada de jumento e matou 1000 filisteus na queixada de jumento, que literalmente é uma queixada, tá? Porque não sabe, era esqueleto de queixo do jumento. Literalmente matou lá todo mundo. Aí acabou essa parte da história. Tem mais um ponto em que Sansão curtiu uma mulher, né? Da vibe aí, da night. E aí numa outra cidade ele avistou uma prostituta, gostou dela e foi dormir com ela na casa. E aí o povo, lógico, a cidade filistéia. E aí o povo daquela cidade cercou a cidade e falou assim: na manhã seguinte a gente pega o Sansão e a gente mata ele. Só que à meia-noite Sansão levantou e foi embora. Só que, óbvio, ele sabia que estava cercado tudo. O que ele fez? Ele não foi simplesmente ir embora, sorrateiramente, escondidinho. Ele simplesmente pegou o portão da cidade, que não é um portão da sua casa, nem da minha, é um portão de cidade gigantesco. Tirou o portão do lugar, com as colunas, tudo, e subiu a montanha com ele nas costas. Só isso. E assim, na época, o portão da cidade era uma coisa importante, demonstrava o poder, a segurança daquela cidade. E o cara, Sansão, levando o portão da cidade, esse símbolo importante para a cidade, no ombro. Olha só, é um ato assim, de extrema humilhação. E depois de dormir com a prostituta lá, hein? Sansão, bem bacana esse Sansão. E agora a história mais famosa, né? Dalila. Dalila é da cidade, deixa eu ver aqui, Vale de Soroque. A gente não sabe a origem mesmo de que povo é Dalila, tá? A Bíblia não diz. Mas ele avistou Dalila e gamou, né? Gamou em Dalila e resolveu morar com ela, ter um relacionamento com ela. E aí os filisteus
ficaram sabendo disso e foram lá atrás de Dalila e propor o seguinte pacto: que ela descobrisse a origem da força de Sansão, para que ela contasse para eles e em troca os principais, os príncipes filisteus dariam cada um 30 nada, a cotação do dólar subiu, 300 quilos de prata de cada um para ela. Então, bastava ela descobrir qual que é a origem da força de Sansão e passava para eles. Desde então, Dalila fez o quê? Ficou lá importunando Sansão, tentando descobrir, fazer aquele joguinho de cena, aquela coisa de coitado, dizendo me ama, essas coisas todas, até ele contar. E aí Sansão, toda vez, inventava uma história diferente de como que ele perdia a força ou qual era a origem da força dele. E todas as vezes que ele falava, ela ia testar. Então, uma vez ele falou que era para amarrar o braço com couro, ou qualquer história que ele falava, ela ia lá, tentava, chamava os filisteus ficavam escondidos. Ela fazia o que Sansão tinha falado que tinha que fazer, acordava, chamava Sansão e falava: Sansão, estamos cercados de filisteu aqui. Aí Sansão saía e matava os filisteus. Depois, logo em seguida, ela fazia de novo e repetia, e toda vez ele ia se soltava e matava. Eu não sei o que Sansão tinha na cabeça, talvez só a força, né? Porque ele tinha percebido, não percebeu até então. Depois de tanto tentar, Sansão ficou meio cansado, de saco cheio, e Dalila venceu Sansão no cansaço. E ele revelou o segredo da origem da força dele. Falou que ele era nazireu, que no cabelo nunca tinha passado navalha, e que se passasse, cortasse o cabelo dele, esse voto ia ser quebrado. E aí o que Dalila fez? Adivinha? Percebendo ela que era verdade mesmo, foi lá, mandou avisar os filisteus, falou: descobri, vem aqui, vamos fazer a emboscada de novo. Aí, muito amorosamente, Dalila foi lá e pôs Sansão para dormir no colo dela. Aí veio o filisteu, cortou o cabelo de Sansão. E ela acordou ele de novo. Só que ele estava sem força mais, não tinha mais força. Aí os filisteus prenderam Sansão, levaram para a cidade deles, em Gaza, cegaram Sansão e jogaram ele na prisão. Depois de um tempo disso, os filisteus fizeram uma festa para o deus deles, o deus Dagon. E aí, no templo, com os principais, com os príncipes dos filisteus, tinha 3.000 homens e mulheres na cobertura, tudo comemorando que o nosso Deus Dagon entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. E aí, e beber, encher a cara, comemorar, e mandaram chamar Sansão para poder zoar ele, né? Tá aí, matou muita gente, fortão, ele não tá preso, cego, tá entregue, não oferece nenhum perigo pra gente. Então chama ele lá, vamos zoar. E começaram a zombar de Sansão. Só que Sansão tinha pedido para eles amarrarem, os soldados amarrarem ele entre duas pilastras no templo, porque estava cego e ele precisava se segurar. Aí no meio aí dessa festa aí, que os filhos estavam zombando de Sansão fez a seguinte oração a Deus, em Juízes 16, 28. Soberano Senhor, lembra-te de mim novamente, por favor, ó Deus, fortalece-me só mais esta vez, permite que com um só golpe eu me vingue dos filisteus pela perda dos meus dois olhos. Nessa época já, o cabelo de Sansão já estava mais crescidinho, já estava crescendo. O que aconteceu? Deus veio o Espírito Santo novamente, Espírito Senhor, Espírito Santo, novamente sobre Sansão. Ele derrubou as duas pilastras do templo e matou todos os filisteus que estavam no templo. Por isso que a Bíblia diz que na morte, nesse ato de
Sansão morreu muito mais do que durante a vida dele. Ele matou muito mais filisteus na morte do que durante a vida dele. Então, esse é o resumo da história de Sansão, de Juízes 13 ao 16. E aí a gente vai para o segundo round, beleza? Vamos conversar um pouco sobre isso tudo. Principalmente porque que esse cara muito doido, que não seguiu o que a gente imagina de um herói da fé, de uma referência bíblica, de um juiz da época que tinha que ter um caráter, uma questão de confiança muito grande, porque que esse maluco doido aí tá na lista de herói da fé, meu. Talvez por isso que o cara que escreveu Hebreus não se identificou, ele me colocou o Sansão aí na lista, meu. Como assim? Então, mas a Bíblia é uma coisa engraçada, né? Primeiro que ela não esconde defeito de ninguém, manda a real de todo mundo, doa quem doer. E ela geralmente dá umas dessas, né? Você percebe que nem sempre a coisa a conta fecha na nossa mente, assim, segundo os nossos pensamentos, socialmente ou entre nós mesmos, o que a gente acha que é certo, essas coisas todas. A gente olha, tem coisas na Bíblia que parece que não, vai fechar, vai dar certinho, e aí vem um Sansão no meio. Você vê, como assim, Sansão, meu? Ele não seguiu, não obedeceu os mandamentos, fazia o que ele queria. E o cara está na lista de heróis da fé. Vamos nós comparar com Moisés, Paulo. Olha a diferença. Os caras seguiram a palavra, seguiram os preceitos de Deus, e o cara virou a vera aí, fazendo o que queria, pegando todo mundo. E era um juiz, reinou em Israel. Como assim? Como assim? A Bíblia tem umas coisas assim que nos impulsiona a pensar, nos incomoda, mas por que Sansão, meu? Você colocaria Sansão aí na sua lista? Eu não colocaria, né? Como eu falei no começo, porque ele não é uma referência. Então é uma coisa muito importante a gente estar aqui trocando informação, entendimento sobre a palavra, infelizmente assim, muito distante, né? Mas estamos, né? Através do YouTube, conversando um pouco sobre a Bíblia, mas isso é muito importante para a gente construir entendimento sobre o que a gente lê. Porque assim, é muito estranho eu achar que eu li a Bíblia e eu sei de tudo, desconsiderar o que a outra pessoa pensa, a visão dela. Porque assim, eu acredito que o entendimento do que a palavra significa, o que Deus quer de nós, nasce quando a gente troca informação, que eu entendo a sua visão, a minha visão, e aí Deus aproveita, o Espírito Santo vem e vem mediar esses entendimentos e nos orienta, todos nós juntos, no que Ele quer mesmo dizer com aquilo. E a gente precisa entender essas coisas, dar voz aos nossos entendimentos, por mais que pareça absurdos, a gente precisa falar para o outro, conversar com o outro sobre o que a gente entende, né? Porque senão eu fico com o meu entendimento na cabeça e aquilo não vai, e fica aquilo para sempre, e eu desconsidero o que os outros pensam, e o que eu penso é o que é certo, e na verdade não é bem assim. A gente precisa entender que o outro também faz parte do entendimento do que eu li na palavra. E às vezes a visão do outro, junto com a minha, traz uma coisa muito mais benéfica do que só a minha. A gente precisa entender que a inteligência é fora da gente, né? E talvez a sabedoria que vem de Deus venha dessa forma também, né? Porque a gente só tem aquela ideia de que a nossa ligação é direta com Deus, o Espírito Santo vem e nos revela tudo. Mas e os outros? A igreja vem, historicamente, no mundo, há milhões de anos aí, baseada no quê? Né? Como que eu aqui, o pobre pecador, cumprindo cota dos pecadores, vou saber muito mais do que toda a história da igreja. Então a gente não pode desconsiderar a teologia, né? Que baseou
que nos dá base até hoje, que sustentou a igreja até hoje, e sair com o que eu penso, com o fulano de tal falou. Não, a gente precisa conversar. E uma das conversas que talvez essa lista traz é o porquê que Sansão está nela. E é estranho Sansão estar nessa lista, não é? Porque ele não é, talvez não seja muito confiável, né? Ele seguiu à risca o voto dele, de Nazireu, aquela ideia de ser um juiz e tudo, talvez como os outros. Ele tinha força, ele capotou muito o filisteu, muito inimigo, mas o caráter dele, né? E aí, talvez ele esteja nessa lista, e aí é uma possibilidade, daí você a oportunidade de você pensar também e trocar informação. Você fala, olha, então isso daí que você falou é meio doido, eu penso de outra forma, ou eu concordo e tem mais esse ponto. É bom a gente ter essa troca, tá? Então, se você discorda ou concorda ou quer acrescentar alguma coisa, pode me chamar, pode mandar aí no chat ou nos comentários aí do vídeo. Fala o que é que você pensa disso. Afinal, nós estamos numa escola bíblica, a gente precisa desse feedback. A ideia é inspirar as pessoas a pensar um pouco sobre. Talvez ele está na lista aí dos heróis da fé justamente para a gente ter um exemplo do que talvez a gente não devia fazer, né? No propósito com Deus. Porque assim, o poder de Sansão não estava no cabelo, né? Não era o cabelo que dava a força de Sansão, era o voto de Nazireu, de ser separado de Deus, que vinha, que esperava mais, que justificava que era um canal que Deus usava para ele ter essa super força, porque a força não é dele, é de Deus, né? Que toda vez que ele agia assim sobrenaturalmente, a Bíblia deixa claro que o Espírito do Senhor vinha sobre ele, ele se apoderava dele. Então, a questão não estava no cabelo dele, o poder não estava no cabelo, estava no voto, na importância do voto de Deus, de Sansão estar separado para Deus. Porque tudo é de Deus, não é nosso. Então a gente precisa, talvez, prestar atenção nisso. Com Sansão, talvez a gente consiga, porque ele é aquele anti-herói mesmo, né? A gente consiga perceber isso, bem evidente, de que por mais que eu tenha poderes, que eu tenha unção ou dons vindos de Deus, eu preciso tomar meus cuidados, eu preciso ter minhas responsabilidades também. Não é só graça e só dar. Não, a gente precisa se posicionar também. E talvez esse texto, esse personagem, Sansão, venha nos lembrar disso. Porque muitas vezes a gente se confunde e só busca os dons de Deus. Eu quero profetizar, eu quero falar em línguas, eu quero revelar um RG, um CPF, o nome de um parente distante, fazer a perna crescer. A gente fica focado em vir para a igreja aí, buscando isso, faz campanha e tem séries e tem não sei o que lá mais, e jejum e ora para que vem o dom e eu saia profetizando essas coisas todas, e a gente esquece do nosso caráter. E aí eu te pergunto, e o caráter, e o fruto do Espírito, e esse parece ser com Jesus? Cadê? A gente esquece essas coisas muitas vezes e a gente só foca naquilo que dá status, o cargo que a gente ocupa, o ser pastor, o ser missionário, evangelista, o ser líder de departamento, sei lá o que você almeja aí também, né? Mas possibilidade tem várias, e estar no louvor, e dançar, e não sei o que lá, e não sei o que, né? A gente fica focado nessas coisas, mas esquece do mais importante, porque assim, a gente não pode esquecer, não há dons sem fruto, mas há fruto sem dom. Um fruto sobrevive sem dom, só que um dom não sobrevive sem fruto. Está aí Sansão para nos provar, né?
ele tinha um dom, tinha força, mas não tinha o fruto do Espírito. Não tinha o caráter de Deus ali. E aconteceu o que aconteceu com Sansão. A gente precisa tomar esse cuidado. A vida não é feita sobre status ou de cargo, ou de posição na igreja ou fora da igreja, não sei. Em qualquer sentido da vida, não só dentro de um sistema religioso, mas principalmente lá fora, vivendo com todo mundo. A gente precisa ter caráter, a gente precisa buscar ter caráter, para quando vier algo de Deus, e Deus venha encher esse vaso, né? A gente não polua o que Deus nos dá, né? Porque assim, a gente precisa entender que todo dom que Deus nos dá é para os outros, não é para nós. Talvez, se a gente não tomar muito cuidado, esse dom acaba, esse poder, esse status, não um dom exatamente, mas o status que vem sobre ele por causa de um dom, acaba nos distanciando muito de Deus. E talvez foi o que aconteceu com Sansão, porque imagina assim, o cara era bombado, forte, ninguém podia contra ele. Então por que ele precisava seguir as coisas? As regras, a regra de ser nazireu. Por que ele precisava obedecer os pais? Ele fazia o que ele queria. Quem que ia ser contra ele? Quem que ia falar? Quem que ia botar o dedo na frente e você falar assim, essa coisa funciona, maluco? Quem? Talvez essa ideia de ter força e ser todo poderoso aí, ou achar que né, possa desviar o caminho certo, né? Porque assim, era para Sansão usar em prol, aquele dom em prol do povo, para ajudar o povo para se endireitar e sair da escravidão dos filisteus. Mas você, lendo Juízes, você percebe que todas as ações de Sansão foram baseadas e motivadas pela vontade dele. Então, ele se vingou dos filisteus na morte porque eles se cegaram eles. É lógico que morreu um monte de filisteu, teve consequências também para o povo de Israel, mas a motivação de Sansão foi porque eles tinham furado os olhos dele. Mas como que foi capturado Sansão? Porque Sansão estava lá se relacionando com mais uma mulher, sim, que provavelmente, talvez não era da tribo dele, real ali, provavelmente não, mas a gente, como disse, não sei, a gente não sabe a origem dela. Mas um monte de outras coisas que Sansão fez sem se importar muito com as consequências. Deu esse fim. Então, talvez isso venha nos alertar. E Sansão está aí, essa pedra no nosso sapato da perfeição, dos heróis da fé, venha para nos alertar que a gente precisa tomar esse cuidadinho aí, né? É importante. O outro ponto que é interessante, que faz parte do que eu comecei falando lá sobre o livro de Hebreus, de que a ideia do livro comparar Antigo e Novo, o que é imperfeito com perfeito em Jesus, a gente também pode fazer a Sansão aí em Jesus. O que a gente pode considerar que é semelhante aí nessa história? Os dois vieram de mulheres que não podiam ter filho. Sansão, porque a mãe de Sansão era Esther. E Jesus, Maria era virgem. Então, a virgem ia ter filho? Não tem como, só Deus. E como a Esther ia ter filho? Não existe essa possibilidade, só Deus. Ambos foram anunciados por Deus, por um anjo de Deus, um enviado de Deus. Ambos eram juízes de Sansão naquele período lá em Israel. E Jesus é um grande juiz que vai julgar todos nós no final. Só que ele dá uma paradinha aí, né? De igualitária. Uma parada igualitária aí, né? Porque Sansão agiu muito mais por motivação própria, para alimentar a si mesmo. Jesus não. Jesus agiu em prol do reino de Deus, em prol da vontade de Deus, não era própria.
Os dois foram traídos aí por pratas, né? Dalila com Sansão e Judas com Jesus. Que mais? Vamos pensar. Na morte dos dois, também teve uma libertação, né? Com Sansão, a morte dele trouxe impacto, acabou, dizimou vários filisteus, o povo que escravizava Israel. E Jesus, a morte na cruz, libertou todos nós, o mundo, né? Contra o domínio do mal, do diabo. Então, a gente percebe que nessa comparação, a perfeição de Jesus e a imperfeição de Sansão. Ambos, comparando, tiveram suas semelhanças, mas aí a gente percebe nessa balança que a gente pode fazer em Hebreus, quanto primeiro, a nossa principal referência, que é Jesus, né? A gente deve seguir, e as consequências de usar os dons que Deus nos dá para domínio próprio, não domínio próprio em si, mas benefício próprio, né? Que foi o caso de Sansão. Então, a gente precisa prestar atenção nesses pontos que a Bíblia nos dá, principalmente tentar sempre fazer um paralelo com Jesus, o que aquilo que a gente está lendo lembra ou remete a Jesus, porque a Bíblia toda, né, é de Jesus, é para falar de Jesus, não é para falar de mim ou de você, a não ser que a gente precisa seguir Ele e nós não somos perfeitos. Então, que mais que a gente pode considerar de semelhança entre Sansão e Jesus? Fica aí para lição de casa, hein? Vamos ler aí o Juízes 13:16 e pensa o que parece com Jesus, o que Jesus faz mais que perfeito do que Sansão fez. Porque assim, não estou dizendo que estão no mesmo nível, estou dizendo assim, Sansão é uma sombra, é uma coisa que imperfeita, e Jesus é a perfeição daquela sombra, é a imagem perfeita, aquilo que Sansão tentou ser imperfeitamente, né? Então, fica aí esse desafio, o que a gente está acompanhando nos Heróis da Fé, em cada personagem que nos lembra Jesus, e sempre fica a dica, sempre Jesus vai ser superior, é superior a todos os personagens, de antes ou depois dele. Jesus sempre executou o seu papel com uma lisura incrível. Ele é a nossa referência principal e é ele que a gente tem que seguir. Essa é a ideia do livro de Hebreus, essa é a ideia da Bíblia e essa é a ideia que a gente tem que passar para as outras pessoas. Não seguir os meus dons, os meus talentos são só para ligar as outras pessoas ou direcionar as outras pessoas para Deus, para Jesus. Então é isso que a gente tem que fazer e buscar, e essa é a ideia que a gente tem que trabalhar sempre quando a gente pensa em exemplos e referências bíblicas e até aqui entre nós, né? Então, acho que isso é só, né? O Serginho está aqui, falando para eu acabar, então eu vou acabar, porque o Serginho mandou, ele que manda aqui nesse negócio. Foi muito bom, vocês me perdoam, mas fiquem tranquilos que semana que vem vai ser muito melhor, porque vai ser outra pessoa, não vai ser eu. Então daqui a pouco culto, hein? Não sei que dia que você está assistindo também, né? Mas se for domingo, daqui a pouco tem culto. Faz o favor para nós, curte a página, curte aí o canal, dá um like aí no vídeo, assim, por dó talvez, não sei, e curte aí fica aí pro próximo vídeo do culto de domingo, porque assim, se a gente bater aí a meta de 50 pessoas, a Marta falou que vai pagar café para mim e pro Sérgio, então pelo amor de Deus, ajuda nós, amém? Deus abençoe, muito obrigado e até a próxima aula.